hoje a gente vai falar de tendinite de Dequervem. Semana passada a gente falou de dedo em gatilho, né? Eu até deixei a aula salva aqui porque muita gente me pediu, porque não consegui assistir naquele dia. Então vocês vão ver que, assim, é muito detalhe, é muita coisa para se decorar. É claro que aqui não dá para eu falar tudo, né? É uma live, é uma aula aqui pelo Instagram, né? Quando eu faço a aula pelos slides, eu consigo mostrar muito mais, né? Os desenhos, eu consigo contornar e desenhar tudo igual eu faço na aula ao vivo, né? Então, às vezes a aula com slide é de um jeito e aqui é de outro, mas vai dar para vocês aproveitarem bastante coisa, tá? Então vamos lá, gente. A tendinite de Dequervem leva esse nome por causa de Fritz Dequervem, que falou dessa síndrome, dessa inflamação, dessa tendinite em 1895, mas já tinha sido citado na literatura em 1893, 2 anos antes, sobre uma entorse das lavadeiras, tá? Que era a mesma coisa, a mesma patologia da tendinopatia de Dequervem, mas acabou ficando o nome de tendinite de Dequervem mesmo por causa do Fritz, e é uma inflamação dos tendões, é uma tendinopatia dos tendões que passam no primeiro compartimento extensor. Essa vai ser a determinação, né, a explicação que vocês vão encontrar em qualquer lugar, tá? É a tendinopatia dos tendões do primeiro compartimento extensor. Mas o que é isso, né? Muita gente não sabe. Vamos fazer uma revisão aqui, então, dos tendões dos compartimentos extensores. A gente tem aqui no dorso do punho 6 compartimentos extensores, tá? Minha mão dá até para vocês verem quase todos aqui, né? Vamos lá. O primeiro túnel extensor é composto de 2 tendões. Eu chamo ele de Alec, né? Aprendi durante a residência e levei para mim esse jeitinho de decorar. Alec. Abdutor longo e extensor curto do polegar, tá? Eles 2 passam aqui bem em cima do estiloide do rádio. Esse túnel, ele tem um tamanho de 2 centímetros. E quando a gente tem a tendinite, geralmente a dor é 1 a 2 centímetros proximal à ponta do estiloide do rádio, tá? Se vocês passarem a mão aqui, vocês vão sentir aí que tem uma elevação, tem um aumento de volume nessa região. E aí é nessa região onde tem esse túnel por onde passam os 2 tendões. Esse túnel é coberto por um tecido fibroso, inelástico, que pode sofrer um aumento do conteúdo ou um espessamento da cobertura e uma diminuição, né, do continente. Ou seja, ou inflama o tendão e aumenta ali, e isso aumenta ainda mais o edema reacional, virando um ciclo vicioso, né, uma bola de neve, ou aumenta a fricção e um espessamento da cobertura. Então, é uma tendinopatia estenosante. Fica um túnel apertado para os tendões passarem. Beleza, falamos aqui rapidamente, depois eu vou voltar, porque a gente vai falar disso hoje, mas eu só quero terminar aqui com vocês quais são os túneis extensores do punho. Porque tem que saber, cai na prova, tem que estar assim, na ponta da língua, tá? Tanto na prova escrita, que é a fechada, quanto na prova oral, que você tem que ir lá falar e, né, com as pessoas te examinando, ao vivão mesmo, assim, com 2 examinadores. Então, esse é o primeiro túnel, Alec, tá? Abdutor longo e extensor curto do polegar. O segundo túnel são 2 tendões, são os tendões extensores radiais do carpo. São 2 tendões que inserem no carpo, e eles vão inserir aqui na base, né, do segundo e do terceiro metacarpo, e eles servem para fazer a extensão do punho. Os 2, o longo e o curto, eles passam aqui no segundo túnel. O terceiro túnel, olha só, é esse aqui que vocês estão vendo, é o extensor longo do polegar. E o extensor longo, junto com o primeiro túnel, forma esse triângulo. O 2 está aqui no meio, tá? E esses 2 aqui, ó, que é o primeiro com o terceiro, formam esse triângulo que chama tabaqueira anatômica. E é nesse fundo da tabaqueira anatômica que a gente pode sentir o escafoide. Então, por isso que a gente fala assim, quando tem suspeita de fratura de escafoide, você vai fazer a palpação aqui na região da tabaqueira anatômica. É nessa região aqui, tá? Desse triângulozinho. Por que que o terceiro, a gente confunde ele, né? Porque a posição dele, na mão, ela é mais radial.
mas quando ele chega aqui na região do punho, ele faz uma curva ao redor dessa proeminência óssea, que é o tubérculo de Lister. Então ele faz essa voltinha aqui, de forma que ele passa no punho como o terceiro componente, como o terceiro túnel, tá? Então tem o primeiro, o segundo, que são os extensores radiais do carpo longo e curto, e aqui vem o terceiro túnel, que é o extensor longo do polegar, que é esse que vocês estão vendo aqui. Beleza, fechamos polegar e lado radial do punho. Então agora vem o quarto compartimento. Qual que é o quarto compartimento? São os extensores dos dedos. Os extensores dos dedos, 2, 3, 4 e 5, mais o extensor próprio do indicador, né? O indicador, ele tem 2 tendões. Olha só, dá até pra ver a curva que o meu faz ali, né? Ó. Esses 2 tendões extensores, que é o próprio e o comum porque são os extensores comuns, né? Tem a massa aqui muscular. A gente tem os 2 passando aqui. E uma coisa que a gente tem que decorar. Sempre o extensor próprio do dedo passa ulnar ao outro, tá? Então, o próprio, ele vai passar do lado ulnar ao comum. A gente tem, então, nesse quarto túnel, eles vão se juntar aqui e eles vão passar aqui. A gente tem, então, o extensor próprio e comum do indicador e os extensores dos outros dedos, tá? O quinto compartimento, ele passa bem aqui. Ai, mosquitinho. Ele passa aqui bem radial ao estiloide da una. E ele é o extensor próprio do quinto dedo. Ele passa sozinho, tá? Todos esses túneis, eles são osteofibrosos. Ou seja, eles têm o assoalho de osso e o teto fibroso. O quinto é o único que é puramente fibroso, tá? Já vi cair isso em prova também. Por quê? Porque tá lá no green. Então, assim, a prova, gente, é o livro, é o green. E eu tô aqui para tentar destrinchar e falar para vocês o que é mais importante, tipo spotlight, entendeu? Assim, falar para vocês as coisas que estão lá no livro, que eu já vi cair e que vocês precisam saber. Às vezes um pequeno detalhe, por exemplo, eu falei no começo que o tamanho do túnel era 2 centímetros. Quem lembrava? Alguém lembrava? Ai, tem um mosquito aqui voando. Mas quem lembrava que era 2 centímetros? Me fala aí no chat. Talvez esse mosquito chegue novamente daqui a pouco aqui, não sei. Gente, eu tô no Instagram certo, Marcelo Ortopedista, ou eu tô no outro? Me conta aqui, em qual Instagram que eu entrei? Eu entrei no certo, né? Porque eu tô vendo várias pessoas aqui que é do meu outro Instagram e eu fiquei na dúvida agora. Tem alguém aí? Fala comigo, não tô vendo ninguém falar aí. Eu tô no certo, Marcelo Ortopedista, né? Ah, então tá. Eu entrei correndo que eu fiquei com medo de atrasar muito e acabei ficando... Ó, viu? Ninguém lembrava. Beleza. Então, eu falei no começo da aula, são 2 centímetros de tamanho esse túnel. Então, assim, esses detalhes eu não tô tirando de um livro de anatomia, eu não tô tirando da minha cabeça, eu tô tirando do Green, que é a nossa bíblia da cirurgia da mão, tá, gente? Que é tudo que a gente precisa saber para as provas, tá? De residência, para a prova de título de cirurgia da mão, tá? Então, beleza. Continuando, falei aqui quais são os 6 túneis, né? Que vocês precisam saber, tem que estar na ponta da língua. E voltando aqui ao nosso primeiro túnel, né? Do que é De Quervain. Então, olha só, a gente vai ter um atrito dentro desse túnel. Geralmente esse atrito vai ser causado por um movimento repetitivo ou esforçado ou com uma tensão excessiva nos movimentos de abdução do polegar e nos movimentos de desvio ulnar do punho, tá? São esses 2 movimentos principais. Quando a gente faz a extensão do punho, a gente faz uma angulação muito aguda do punho. E essa angulação, ela pode causar um atrito excessivo aqui na hora que o tendão passa dentro do túnel. E essa angulação aqui, ela é maior na mulher, segundo estudos anatômicos. Isso é uma das justificativas para a mulher ser mais acometida na tendinite de De Quervain, tá?
Mulher é até 6 vezes mais acometida na tendinite de Dequervain do que o homem. Outros fatores são os fatores hormonais que estão associados ou fatores gestacionais, né? A mulher, a gestante, ela fica mais edemaciada, assim como no hipotireoidismo, o que pode causar um aumento de volume, uma constrição e uma estenose desse tendão que está passando ali dentro do túnel. Então, são algumas outras causas também. E também a mulher no pós-parto, quando ela vai ficar carregando o bebê, né? O que a gente faz para pegar o bebê lá no berço? A gente já vai com a mãozinha em desvio nar. Olha como que o desvio nar causa uma tensão e um angulamento desses tendões. E é essa posição que deve ser evitada, essa posição de desvio nar. Então, ao invés de chegar lá no berço e já fazer assim com a mãozinha para pegar o bebê, lembrar de travar o punho em posição neutra, tá? Tentar deixar o polegar apontando para cima. Então, tenta preocupar com isso, orientar seus pacientes, né? Que quando for pegar o bebê no berço, não fazer desvio nar do punho. Isso causa uma tensão e uma angulação aqui que pode piorar, pode causar a patologia ou pode prejudicar na melhora, tá? Principalmente quem teve um quadro só nessa época da vida. Vários estudos mostram que a maioria dos pacientes com tendinite de Dequervain possuem uma alteração anatômica. O que são essas alterações anatômicas, né? A gente tem duas coisas que são mais comuns de serem encontradas. A principal é que geralmente o abdutor longo, lembra que são dois, abdutor longo e extensor curto? Geralmente o abdutor longo é o que está duplicado ou triplicado. Ele geralmente está em excesso ali naquela região, tá? E tem o extensor curto, que geralmente está em um túnel único, ele gosta de ficar sozinho. O extensor curto, ele quer um túnel só para ele, aí ele vai lá e fica num túnel separado. A gente vai fazer a cirurgia, a gente tem que procurar se tem outro túnel ou não, porque se a gente abrir só um túnel, o paciente não vai melhorar. Tem que fazer a abertura dos dois túneis durante a cirurgia. Então, geralmente, o extensor curto está num túnel único só para ele e o abdutor longo está duplicado ou triplicado. Também pode acontecer da gente abrir e ter tendão anômalo, tendão extra, que nem era para estar ali, assim, não está ali desenhado no livro de anatomia. E aí esses tendões, geralmente eles estão inseridos no carpo e quando a gente puxa ele para ver a função, geralmente ele não tem função nenhuma. Ele pode ter até uma função ali no punho, mas ele não tem uma função definida, tá? A gente não retira nenhum tendão, a gente deixa todos. Na cirurgia a gente só abre o túnel para não ter mais aquele estímulo, aquele impacto, aquele atrito que estava causando a dor e a patologia, ok? Então, essas são as alterações anatômicas mais comuns que podem ser encontradas. Além de ser 6 vezes mais comum na mulher, tem outra informação importante sobre epidemiologia. Essa patologia, ela geralmente acontece na 5ª e 6ª década de vida, tá? Geralmente em mulher e 5ª, 6ª década de vida. Além disso, ela também é comum em mulheres gestantes e durante a amamentação e pós-parto, tá? Então, é outra fase da vida que tem um pico de incidência. Além desse pico da gestação, é lá na 5ª, 6ª década de vida. Ok? Até aqui, estão captando? Tá indo bem? Falamos de epidemiologia, do que é a patologia, né? Que pode ter ali um atrito, uma fricção, um edema reacional do tendão, pode ter um espessamento da polia. Ok, até aqui? Beleza, então vamos continuar. Como que a gente faz o diagnóstico, né, dessa patologia? Geralmente, essa patologia ela não aparece de um dia para o outro, tá? É uma patologia mais insidiosa. Ela vai aparecer ali com semanas de dor, porque ela começa uma dorzinha e depois vai intensificando. Então, geralmente, ela é insidiosa, tá?
começa ali com semanas ou meses até o paciente chegar até o atendimento. E aí a gente vai fazer o diagnóstico com uma dor do lado radial do punho. É importante a gente fazer no exame físico, né, a avaliação visual, que é a inspeção. Nessa inspeção a gente pode ver um aumento de volume, um edema dessa região. A gente pode ver na palpação a tumoração, que é o aumento de volume dessa polia, desse túnel, tá? Desse teto aqui fibroso. E aí nessa palpação, o paciente já vai queixar dor nesse ponto. Se ele não queixar dor nesse ponto, não é de Kervem, é outra coisa. O que é muito importante no exame físico? Fazer a palpação da base do polegar, que é a articulação carpo-metacárpica, porque isso aqui, ó, é risartrose, provavelmente, né? É outra coisa. A gente também tem que fazer a palpação aqui, ó, do ligamento escáfo-semilunar, pode ser outro local de dor. A gente também tem que fazer a palpação um pouquinho mais proximal e dorsal, para diagnosticar, fazer diagnóstico diferencial da tendinite de De Kervem com a síndrome de intersecção, tá? Que é outra coisa, mas também é por um atrito e é uma tendinite também que é comum, tá? Geralmente, essa síndrome de intersecção é o cruzamento do primeiro e segundo túnel extensor do punho. E aí, nesse cruzamento, às vezes causa um atrito e é a síndrome de intersecção. Ela geralmente é um pouquinho mais proximal e mais dorsal do que a tendinite de De Kervem. Então, é importante examinar o paciente, perguntar na anamnese e fazer a inspeção detalhada, fazer a palpação detalhada, palpar cada proeminência óssea, palpar cada marco anatômico, tá? A palpação é muito importante. Depois da palpação, a gente vai avaliar os movimentos do punho, geralmente eles estarão preservados. E, por último, vem os testes especiais do exame físico. Nos testes especiais, a gente tem 2 testes que são muito conhecidos. Talvez vocês só conheçam o teste de Filkenstein, que é o mais falado, que é o mais conhecido, né? O teste de Filkenstein, a gente vai fazer um desvio ulnar do punho com o paciente com o polegar na palma da mão, aduzido, tá? Então, a gente abraça o polegar com os outros dedos e vai fazer esse desvio ulnar. A gente fazendo já é doloroso, né? Tenta fazer aí para vocês verem. A gente já fazendo já é doloroso. Então, quando o paciente tem uma tendinite desse primeiro compartimento, é muita dor, dá um choque, dá uma fincada, tá? O paciente tem esse teste positivo sempre, se ele tiver a tendinite de De Kervem. Se ele não tiver esse teste positivo, ele não tem a patologia, tá? Ele vai ter essa dor no movimento de desvio ulnar do punho. Esse é o teste de Filkenstein, que é o mais conhecido. Mas a gente também tem que saber um outro teste que é semelhante à maneira de fazer, mas o nome é Aischoff. Deixa eu só fechar a porta, que acho que tá muito barulho, né? Pera aí. Pronto, voltei. O teste chama Aischoff. Ele tem 2 H's e 2 F's no nome, tá? As consoantes aí são duplicadas. Esse teste de Aischoff é basicamente a mesma coisa, mas é um teste que aparece no capítulo. Então, vocês têm que saber. Não dá para escapar, não. São esses 2, tá? Filkenstein e Aischoff. São os principais testes aí para tendinite de De Kervem. Então, completamos o exame físico, avaliação, epidemiologia. Não tem classificação, tá? Felizmente. Acho que é uma das poucas coisas na ortopedia e na cirurgia da mão que não tem classificação. O resto tudo tem. Talvez estão inventando aí já, né? Deve aparecer em breve. Depois de classificação, vamos para tratamento? Faltou alguma coisa antes de tratamento? Acho que eu falei tudo, né? Antes de tratamento. Quem lembrar pode botar no chat aí. Eu lembro que desde a época de faculdade, né? Eu já estudava tendinite de De Kervem, porque era uma das patologias básicas que o monitor tinha que ensinar para os calouros lá na monitoria de ortopedia.
do departamento de aparelho locomotor, que eu fui monitora 2 anos. Eu fui monitora de ortopedia e reumatologia lá na faculdade. E aí a gente tinha que ensinar exame físico, a gente tinha que ensinar essas patologias mais básicas. Então, desde essa época, eu já gostava dessa tendinite de Dequervain, já estava gostando da parte de cirurgia da mão. Eu já entrei para ortopedia querendo fazer cirurgia da mão. Já gostava dessas cirurgias mais delicadas, mais específicas, né? Então, desde essa época, eu já gostava de ensinar sobre tendinite de Dequervain. Mas eu ainda não conhecia o teste de Bischoff, eu só fui conhecer depois, né? Antes eu só conhecia o de Finkelstein, que é o mais conhecido, é o mais falado. Bom, então vamos para tratamento. Ninguém mandou nada aqui de outras coisas que a gente pudesse falar, então vamos para tratamento, né? Lembrando, né, gente, a parte de exame físico é a mais importante, porque se você não fizer um diagnóstico correto, você não vai fazer um tratamento correto. Se o paciente tiver uma síndrome de intersecção e você fizer uma cirurgia para Dequervain, ele não vai melhorar, né? Então, a gente precisa de um diagnóstico correto para fazer um tratamento correto. Por isso, o exame físico é tão importante, tá? Vamos para tratamento, então. Tratamento na ortopedia, na cirurgia da mão, a gente quase sempre começa com o tratamento conservador, né? Não sei que o paciente já chegue com uma indicação de tratamento cirúrgico. Mas na maioria das vezes a gente tenta o tratamento conservador, principalmente se o paciente começou com a dor há menos tempo, se o paciente não tem uma indicação assim, não é nenhuma fratura, não é alguma coisa exposta. Então, assim, a gente geralmente vai começar com um tratamento não cirúrgico, né? Com as medidas terapêuticas sem intervenção, tá? São os tratamentos iniciais. A gente pode começar, por exemplo, na tendinite de Dequervain, com imobilização do punho, tá? Pode ser tala imobilizadora, pode ser órtese sob medida. E aí vai depender do médico que está prescrevendo, do acesso que o paciente tem a isso, né? A gente pode também fazer terapia com anti-inflamatório não esteroidal. A gente pode fazer corticoide. O corticoide ele pode ser injetável, infiltrar, né, na região, ou ele pode ser intramuscular sistêmico, por exemplo, no glúteo, né? Qual que é a observação que eu tenho para falar sobre corticoide na região ali da dor, né? O corticoide intralesional ou em cima do tendão. Quando o corticoide é feito aqui, ele pode causar alguns problemas, por exemplo, despigmentação da pele, atrofia dos bulbos capilares. Então, ele pode trazer algumas complicações locais. Além disso, se o paciente tiver uma alteração anatômica, como por exemplo um túnel extra, a infiltração provavelmente ela não será resolutiva, tá? Porque vai entrar só em um túnel, o outro túnel não vai receber o corticoide, então o paciente não vai melhorar. Então pode ser que não melhore com a infiltração de corticoide aqui na região. Por isso geralmente não faço corticoide aqui, mas na literatura tem até 80% de melhora com o corticoide, mas tem esses riscos que eu falei, até de necrose cutânea, existe o risco de necrose cutânea também. Então tem essas complicações possíveis. Eu nunca vi nenhuma complicação, mas eu também acompanhei poucas pessoas que conheço poucos médicos que fazem essa infiltração local. Geralmente a gente indica o corticoide intramuscular, que tem um efeito sistêmico, tá bom? Além desse corticoide, além do anti-inflamatório, além da imobilização, a gente pode fazer movimentos de alongamento desses tendões, a gente pode fazer medidas anti-inflamatórias locais, a gente pode fazer as sessões com um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional, né, ambos de preferência especializados em mão. Então tem esse programa de reabilitação que pode ser feito em conjunto também. Se o paciente não melhorar, é que a gente vai pensar em indicar o tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico é feito geralmente, né, no modelo de hospital dia. O paciente interna de dia, faz a cirurgia geralmente com anestesia local e sedação, recebe um remedinho para sedar, para dormir e faz anestesia local. E aí vai embora à tarde, geralmente é assim. E aí essa incisão, ela pode ser feita tanto longitudinal quanto horizontal ou transversal, tá?
Se ela for feita longitudinal, a gente tem que ter alguns cuidados, porque ela pode trazer uma cicatrização com uma contratura, já que ela não está respeitando as linhas de força da pele. A gente respeitando as linhas de força da pele, que é transversal, a gente tem que ter muito cuidado nessa incisão, para a gente não lesar os nervinhos sensitivos radiais que passam aqui nessa região. E eles são bem próximos da pele, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Eu prefiro a incisão nas linhas de força anatômicas e vou com cuidado para não ter lesão desses nervos digitais, nervos sensitivos superficiais do nervo radial, tá? Essa incisão, ela é feita de secção por planos, afasta os dedos, aí você chega na cara do gol, em cima da bolinha, em cima do túnel. E aí vai fazer uma incisão longitudinal desse túnel para abrir e para liberar os tendões. Lembrando que, inclusive está no livro e cai na prova, essa incisão no túnel geralmente é feita um pouquinho mais dorsal, para ficar um flap volar, para proteger e impedir que os tendões fiquem escapando e subluxando para volar. Então a gente geralmente deixa um flap maior volar, então a incisão é um pouquinho mais dorsal, tá bom? Essa é a cirurgia. Geralmente tiro ponto com 10 dias. Deixa eu ver se tem pergunta. Aqui, ó. A Ívia perguntou aqui, ó. Os testes são executados da mesma maneira? Então, nos livros, eles têm uma discrepância na descrição, mas o Green traz como se esse aqui que o paciente faz, esse como o Bischoff, tá? E o desvio que a gente cria como o Filkenstein. Outros livros trazem como esse aqui, sendo o Filkenstein clássico, que é o que tá no exame físico. Cadê o livro? Tá aqui? Exame físico em ortopedia do Tarcísio e do Oswald André Lett. Esse aqui que é o Filkenstein. Enquanto o Bischoff, para outros, é com o polegar abduzido, fazendo força, tá? Então, assim, existe uma discrepância, uma diferença na literatura sobre esses testes, mas basicamente esse aqui é o Filkenstein, tá? E o Bischoff pode ser com o polegar abduzido ou pode ser com o paciente fazendo o movimento com a outra mão, com o examinador fazendo. Passivamente, que a gente fala, né? Ativamente é quando o paciente faz e passivamente é quando o médico faz. Mas existe muita controvérsia na literatura sobre esses dois testes, tá? Então, vocês vão ver muito isso na ortopedia. Às vezes um livro descreve de uma forma, outro livro descreve de outra forma, e às vezes os dois livros são referência bibliográfica da mesma prova. Isso sempre me deixou muito cabreira. Aí o que eu faço? Na hora que eu estou estudando, eu faço um resumo do capítulo, né, do tema, tendinite de Quervain, e aí quando eu vou ler no outro livro, eu vou acrescentando as informações no meu resumo. Então, às vezes, eu tenho que escrever assim, epidemiologia, né, quinta a sexta década, entre parênteses, Green, ou então, terceira e quarta década, entre parênteses, tal livro. Então, eu escrevo no meu resumo essas diferenças que tem nas literaturas, e por isso que eu gosto de trazer isso nas aulas também, que aí facilita para vocês, né? Então, tem algumas aulas que eu vou falar, olha, desse jeito tá no Green, desse jeito tá no Pardini, tá? Porque às vezes tem algumas diferenças. E aí, nos meus resumos, eu sempre anotei, ó, essa idade tá em tal livro. Ou então, tem livro até que fala lado diferente. Porque muita doença na ortopedia é mais comum do lado esquerdo e outras mais comum do lado direito. E alguns livros ainda colocam assim, essa patologia é mais comum do lado esquerdo e o outro livro fala que é do direito. Isso é só para deixar a gente muito louco, tô brincando. É porque a referência bibliográfica de artigo que o autor desse capítulo utilizou foi diferente, né? Então eu gosto de deixar escrito lá no meu resumo para eu saber que existe referência falando uma coisa, existe referência falando outra, né? Então por isso que eu gosto sempre de anotar lá. Então, eu sugiro que vocês façam isso também quando forem fazer resumo, anotações, tá? Deixar anotado lá os valores e, às vezes, o teste de exame físico que é descrito diferente em 2 lugares, tá? Mas, basicamente, esse é o Filkenstein, que é o mais conhecido. Ok? Alguma perguntinha de tendinite de De Quervain? Tem muito mais coisa, né? Mas
não tem como a gente aprofundar tanto aqui. Eu aprofundo mais no curso, né, de mentoria para os residentes. Gostou da dica, Ana? Que bom, isso aí. Então, toda quinta, 9 horas, a gente vai ter aula de cirurgia da mão, ok? E temos o curso de interpretação de raio-x, interpretação de radiografia na ortopedia. O link para inscrever tá aqui na minha biografia, é só entrar aqui. Vai ser muito bacana, um dia inteiro a gente vai falar todos os ângulos que vocês têm que saber medir na radiografia, a diferença de algumas fraturas sem desvio, de tumor ósseo na radiografia, vamos falar de fratura por estresse, vamos falar das incidências de todas as articulações, vai ser uma imersão top, tá, gente? Se você quer sair, assim, sabendo tudo de radiografia na ortopedia, radiografia musculoesquelética, vocês não podem perder essa imersão. A gente está preparando com muito carinho, vai ser dia 4 de outubro e até acabarem as vagas, a inscrição vai ficar aqui nesse link que tá na minha biografia, tá bom? Quem quiser participar, pode participar médico ortopedista, residente, acadêmicos também, se fisioterapeutas ou TOs quiserem também aprender um pouquinho de radiografia, vai ser muito bacana, tá bom? Carlos perguntou, quando você interrompe o tratamento conservador, indica cirurgia? Carlos, isso depende muito da clínica e do paciente, tá? Se chega uma paciente para mim que fala assim, olha, eu já tentei de tudo, eu já fiz todas as infiltrações que tinham para fazer, fiz fisioterapia, usei órtese, fiz não sei o que, eu tô com muita dor, tá me incapacitando de fazer tudo no meu dia a dia, eu vou indicar para ela o tratamento cirúrgico. Aí chega uma outra paciente, tem 6 meses que eu tô com dor, eu fiz fisioterapia, fiz umas sessões, depois eu fiz outras, não melhorou, eu não uso a órtese. Ou seja, ela não fez o tratamento cirúrgico da maneira correta, né? Às vezes não fez nenhuma infiltração ainda, às vezes não fez uso de anti-inflamatório. Então depende muito, não é algo que tem um padrão, um protocolo para você seguir, tá? É aí que vem e entra, né, a experiência do médico cirurgião que acompanha pacientes daquele jeito. É aí que entra a experiência do cirurgião de mão. Não existe um protocolo para ser seguido. Tem que ter experiência para conduzir cada paciente. Cada um é de um jeito, tá bom? Ainda há o limite de 3 infiltrações? Então, fisioterapeuta da coluna, não sei seu nome, né? A gente pode fazer as infiltrações geralmente com um intervalo mínimo de 3 a 4 meses. A gente não pode infiltrar com menos de 3 meses novamente, tá? Isso aumenta o risco da necrose cutânea, gordurosa que eu falei, tá? Aline, então tá. Isso, Aline, aumenta o risco de necrose, então a gente não vai fazer infiltrações repetidas no intervalo menor que 3 meses. Mas existe limite de 3 infiltrações? Não, tem casos que a gente pode fazer mais, inclusive pensando numa maneira de tratamento sistêmico, tá? Eu não indicaria 3 infiltrações no local, mesmo porque eu falei aqui que geralmente eu nem faço infiltração para Dequervain, né? Eu geralmente faço o corticoide intramuscular, tá? Nunca fiz mais que 3, mas porque realmente ou melhorou ou realmente precisou do tratamento cirúrgico. Eu vi que realmente não ia melhorar. É uma coisa muito da condução de cada caso. Não existe um protocolo, igual eu falei pro Carlos, né? Não existe assim, você vai fazer 3 infiltrações, a hora que chegar em 3 você vai operar. Não é bem assim, tá? Na medicina não conseguimos fazer bem assim as coisas, né? Na medicina nada é 100%, nem 0%, né? Como é que foi a frase que eu falei um dia na aula? Na medicina nunca é tudo, nem é nada, né? Uma coisa assim. Porque a gente não pode falar para medicina que se vai fazer sempre assim, ou você nunca vai fazer isso, né? Acho que era isso a frase. Na medicina nunca é nunca e nunca é sempre, uma coisa assim. Obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje. Aí, o Felipe lembrou, na medicina nem nunca nem sempre. Isso aí, Felipe, obrigada. Era isso mesmo. E é isso. Beijo.